Oi, sétimo ano. Olha só, na primeira parte do vídeo de hoje, nós fizemos a apostila, né? Fizemos detalhado, li com vocês, tinha vários espaços para ser preenchido, né? E a gente foi bem com calma para nós podermos entender bem, tá? E aqui, nessa segunda parte agora, nós vamos começar com um apanhado geral, tá? E depois nós vamos para os exercícios. Circunferência. Então, nós vimos que a circunferência tem o centro, o raio, né? Então, a gente coloca a ponta seca do compasso em O, faz a abertura do raio, né? E constrói a circunferência. A circunferência é só o contorno, tá? Como eu dei exemplo para vocês da boca do batom, né? Certo? Igual aqui, ó. Só o contorninho aqui, ó. Tá bom? E a gente simboliza assim, ó, circunferência de centro O e raio OA. O primeiro aqui do par ordenado vai ser sempre o centro e o segundo aqui do par ordenado vai ser sempre o raio. No caso aqui eu poderia colocar de O até A, que é um segmento, o raio começa em O e termina. Ou poderia colocar também uma letra minúscula que é a medida do raio de O até A, certo? Tudo bem? Então, assim é o símbolo da circunferência. O círculo, o que ele diferencia da circunferência? Que ele é o contorno mais a região interna, certo? Como aqui, por exemplo, ó, é o contorno da tampa do meu batom mais a região interna, tudo bem? Certo? Então, assim é a diferença entre circunferência e círculo. Circunferência é só o contorno, círculo, o contorno mais a região interna. Bom, quais são os elementos de uma circunferência, ó? Nós vamos ter o centro, ó, o raio, eu posso representar o raio como R, é a medidinha de O até A, ou de O até A como um segmento OA. Qual está certo? As duas maneiras estão corretas, são as duas maneiras que a gente pode representar o raio. O diâmetro. O diâmetro é uma corda, ele sai de um vértice, vai até o lado oposto e passa pelo centro. Então, no caso aqui, eu dei o exemplo do diâmetro de BC. O diâmetro é um segmento, então a gente coloca um tracinho em cima do diâmetro, tá? BC. Corda. Ele sai de um vértice e vai até outro sobre a circunferência, um ponto sobre a circunferência, vai até outro ponto sobre a circunferência. Então, aqui, ó, EF é uma corda. Como a corda é um segmento, a gente coloca um tracinho sobre ela, sobre o segmento EF, que é a corda, tá bom? O arco é essa parte aqui, ó, de E até F. O arco, para diferenciar de corda, a gente coloca um arquinho sobre EF. Se for corda, é o segmento. Se for o arco, é um arquinho sim, tá bom? E a semicircunferência, B, por exemplo, EC, é a metade da circunferência, ó. Ele é o arco aqui, ó. É uma semicircunferência, certo? Então, ele é o arco aqui da circunferência. Então, a gente coloca também um arquinho, semicircunferência BEC. Tudo bem, então? Bom, então agora nós vamos lá na página 47, ficou faltando um exercício para a gente resolver. Em seguida, nós vamos resolver você em ação, tá bom? Na página 47, ó. Construção de circunferências, dado o raio e 2 de seus pontos. Olha só, foi dado o ponto A e o ponto B, certo? Ele quer que nós construímos uma circunferência, tá? E o raio foi dado também, ó, esse pedacinho aqui, ó, representado por R, tá bom? Então, o que a gente quer construir? Uma circunferência de centro em O e raio R, que passe pelo ponto A e B. Então, nós vamos vir aqui, ó. Bom, se a circunferência nossa vai ter a raio R, vocês vão começar pegando a medida do raio que é R que foi dado, ó. Essa medidinha que foi dada, certo? Como vai passar por A e por B, nós vamos começar por A, com a medida do raio, e nós vamos construir aqui, ó, um arco. Certo? Vamos fazer a mesma coisa, com a mesma abertura do raio R, nós vamos voltar aqui, ó. Tá bom? Onde os dois arcos se encontraram, nós vamos é o nosso centro da circunferência. Ele chamou o centro de O, então nós vamos chamar de O1, que nós encontramos uma solução, e O2, que nós encontramos outra solução. Bom, como a gente partiu de A, porque a distância do centro, que era O, até A era o raio, e a distância do centro até o B também era o raio, então agora com a medida do raio nós vamos construir essas duas circunferências, a de centro O1 e a de centro O2, tá?
E agora de centro O2. Ficou assim, então, certo? Duas soluções. Então, como nós fizemos, ó. Eu peguei a medida do raio, coloquei a ponta seca em A, como eu sei que a distância de A até O é o raio, fizemos essa medida aqui. Vim em B, fiz a mesma coisa. Onde os arcos se encontraram, nós encontramos O1 e O2, e assim nós construímos uma circunferência de raio R, tá bom? Tudo bem? Então, agora nós vamos para você em ação. Identifique e nomeie os elementos da circunferência, completando a legenda. Quem é o O, gente? É o centro. Quem é o A? Então, eu vou marcar todos os nomes aqui, tá bom? Espera um pouquinho, já vou marcar. Quem é o ponto A? O ponto A, ele é ponto da circunferência, ó. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Ponto da circunferência. Agora, pessoal, quem é o OB? O OB é raio. Quem é o A até B? Começa de um lado, passa pelo centro e vai até o outro lado. É o diâmetro. Certo? Quem é o AC? O AC, mas com segmento em cima. É a corda. Quem é o AC com arquinho em cima? Se tem um arquinho, é arco. E quem é o AB com arquinho em cima? Passa no meio aqui, né? É a semicircunferência. Certo? Lembrando que a letra bastão, tudo bem? Ó, agora exercício 2, na página 48. Indique simbolicamente as circunferências a seguir. Olha só. Essa circunferência, nós vamos fazer o símbolo dela aqui, ó. Circunferência de centro O e raio X. Esse X é letra minúscula, tá? B é uma circunferência em símbolos de centro E, sempre o centro vem primeiro. E raio, ó, vai de E até K. E, K, nós vamos pôr um tracinho aqui que indica que é o segmento de K até E, de E até K, tá bom? C é uma circunferência de centro B, o centro tá aqui em B, e o raio aqui é o R, tudo bem? D é uma circunferência de centro G e raio vai de G até F. Certo? Tudo bem? Agora, meça os raios das circunferências e indique as que são congruentes, se houver. O que quer dizer congruentes? Iguais. Então, ó, aqui o raio é 1,2, vocês vão medir. Aqui vai dar 1, nós vamos marcar lá. Depois, em C vai dar 0,9. E aqui, a gente vai ligar de G até F, vamos obter 1,2, certo? Então, vamos anotar agora o que nós medimos. Ó, como ficou então, ó. X já estava medindo 1,2, EK nós medimos deu 1 centímetro. O raio da C nós medimos deu 0,9 e em D deu 1,2, certo? Agora as circunferências congruentes são a circunferência de centro O, né? Que é a primeira aqui, e raio X. É congruente, esse é o símbolo de congruente, quer dizer igual, é um igual com tiozinho em cima. A circunferência, quem que ela é congruente, ou seja, quem é igual? A A é congruente ao D, que é a circunferência de centro O e raio X, é congruente à circunferência de centro G e raio GF. G e GF, certo? Tudo bem? Então, elas são congruentes, ou seja, são iguais. Olha só, terceira questão. De acordo com a figura, indique o que é pedido. A. Os pontos da circunferência de centro O e raio O. Ó, pontos da circunferência de centro O e raio de O até A. Então, é essa circunferência aqui. Pontos da circunferência são pontos que estão sobre a circunferência. Quem estão sobre a circunferência aqui, ó? O A, o B e o J, certo? B, pontos que pertencem à região interna da circunferência de centro O e raio O. Interna é quem tá dentro aqui. Quem tá dentro? O ponto O e o ponto G. Ponto sempre com letra maiúscula. C,
pontos que pertencem à região externa à circunferência de centro O e raio A. Ou seja, essa circunferência aqui. Quem é externa a ela? Quem tá fora? Ó, o F, o C, o E, o D e o H. Então, nós vamos escrever todos esses pontos. Agora, ó, pontos da circunferência de centro C e raio CD. Ó, centro C e raio CD. É essa circunferência que nós vamos observar agora. Quem que é ponto da circunferência? Ó, o B e o D, só. B e D. Depois, na E, ele pergunta, ó, pontos que pertencem à região interna, a circunferência de centro C e raio CD. Interna, quem tá dentro? O G, o C e o E, certo? Então, vamos escrever aí. O C, E e o G. E agora, no item F, pontos que pertencem à região externa em relação à circunferência de centro C e raio CD. Quem é externo? Ó, o F tá externo, o J tá externo, porque eu tô olhando para essa circunferência aqui, de centro C e raio CD. Então, ó, o F é externo, J é externo, A é externo, O é externo, H é externo, ou seja, quem está fora dela, tá bom? Então, quem está fora dela? Vamos marcar aí. O A, o F, H, J e o O, tá bom? Ó, agora na página 49, ó. Com base no que você identificou nos itens anteriores, complete. Um ponto pertence à circunferência. Então, ele tá aqui, ó. Ele pertence à circunferência. Eu fiz o desenho de uma circunferência. Vamos supor que seja um ponto A aqui, ó. Centro O. Um ponto pertence à circunferência quando sua distância ao centro é igual a quanto, gente? É igual ao raio. Então, ó, quando a medida do centro a esse ponto é igual à medida do raio aqui, ó. Então, ó, um ponto pertence à circunferência, está sobre a circunferência, quando sua distância ao centro é igual à medida do raio, tudo bem? Agora aqui, ó, um ponto pertence à região interna da circunferência, vamos supor um ponto aqui, ó, B. Ele pertence à região interna da circunferência quando a distância ao centro, ó, for menor que o raio. Então, nós vamos escrever aqui, ó, quando a sua distância ao centro é menor do que a medida do raio. Então, menor que a medida do raio. Agora aqui, ó, um ponto pertence à região externa da circunferência, por exemplo, tá externo aqui, ó, um C. É externa à circunferência, ou seja, tá fora da circunferência, quando sua distância ao centro, ó, a distância daqui do centro até ele, é o quê? Maior que a distância do raio. Então, nós vamos escrever aqui, maior do que a distância do raio. Então, ficou assim, ó, tá bom? Agora, meça em centímetros o raio das circunferências e ordene-as da menor para a maior. Então, nós vamos medir, ó. Então, nós vamos lá, ó. A medida de BZ, de B até Z, é 1,1. Agora, a medida, vamos colocar aqui, ó, de D até X. Então, medida de D até X, que é o raio. Vamos ver quanto vai dar? Ó, 1,4 centímetros. Então, nós vamos colocar aqui, é igual a 1,4 centímetros, certo? Agora, nós vamos fazer de CY. Olha aqui, de CY, ó, essa medida aqui vai dar 1 centímetro. Vou colocar aqui, então, a medida de CAY é igual a 1 centímetro. Agora, de A a Y, ou de A a I, então, de A a Y, ó. Vai dar 2,4. Então, a medida de A a Y é igual a 2,4 centímetros. E de E a K, vamos medir aqui, ó. De E até K, deu 1,2 centímetro. Então, ó, a medida de E a K é igual a 1,2 centímetro. Agora, ele pede para nós colocarmos ordenar
da menor para a maior. Quem é menor? De 1 centímetro. Então, nós vamos colocar em circunferência, ó. Circunferência de centro, essa daqui é a menor, de centro C e raio CY, certo? Quem é a próxima menor? 1,1, ó, que é essa primeira aqui, ó, circunferência de centro B e raio de B até Z, certo? Terceira, qual que é a terceira? A circunferência de centro e raio K, que é essa de 1,2 aqui, ó, circunferência de centro e raio EK, certo? Quarta circunferência é a de 1,4 aqui, ó. É a circunferência de centro em D, ó, e raio DX, que é de 1,4, né? E a maior delas é de A até Y, que é a circunferência de centro A e raio AY, certo? Tudo bem? Então, aqui agora ficou dessa forma. Vimos os raios, a medida dos raios, e depois colocamos, ordenamos elas da menor para a maior, tá bom? Quinta e última de hoje. Trace na circunferência dada o que se pede em cada item. O centro C. O centro C tá aqui, nós só vamos colocar. O raio CP. Vou colocar o P em algum lugar aí, ó. Então, aqui é o P, certo? Depois o diâmetro XY. Nós podemos colocar em qualquer lugar, ó. O diâmetro XY. Então, vou colocar o X aqui, é ponto, letra maiúscula, Y aqui, diâmetro. Corda RS, vou marcar em algum lugar aqui, ó. O R aqui e o S aqui, tá? Então, a corda também eu vou ligar os pontos aqui, corda RS. Arco RS, vou fazer colorido só pra gente ver melhor, ó. O arco RS, ó. Certo? E a semicircunferência é PYK. Então, vou começar aqui, um PY, vai ter que passar do outro lado, né? Então, aqui, ó, se eu marcar o P aqui, ó, P é uma semicircunferência, né? Vai até o lado, metade aqui. Como o K já tá aqui, ó, e o Y tá aqui, PYK, vou fazer colorido. Então, ó, ficou assim, ó, o PYK, uma semicircunferência. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, hoje nós vamos terminar por aqui. Amanhã a gente continua a partir do 6º probleminha. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Bye, bye. Tchau, tchau. Até amanhã.